Graças a Deus. Que Deus abençoe e ilumine a sua vida de forma rica e poderosa. Povo da fé, a palavra de Deus, ela tem o poder de transformar a nossa vida e a nossa história. E Deus, Ele deixou palavras nessa terra, inspiradas por Ele, transmitidas por homens e mulheres de Deus. E Deus nos trouxe hoje uma palavra transmitida através do rei Salomão. Um homem que foi muito, mas muito sábio. A Bíblia diz que não houve e não haverá homem como ele. Pois quando Deus perguntou o que ele desejava, ele pediu sabedoria para guiar o povo de Deus, não o seu povo. Porque ele entendia que o povo não era dele, mas sim de Deus. Mas sim guiar o povo de Deus a um caminho de felicidade, vitória e prosperidade. E Deus, por ver as sábias palavras que Salomão utilizou para pedir o que ele desejava, Deus o honrou além do que ele tinha pedido. Só que com o passar do tempo, Salomão teve várias experiências, passou por várias situações. E ele deixou uma direção a cada um de nós. Ele deixou um entendimento que ele alcançou com o decorrer da vida. Como a gente aprendemos com os mais antigos, que nós temos que parar e ouvir os que são mais velhos. Porque na sua grande maioria, eles têm algo benéfico, algo bom a transmitir a cada um de nós. Então você pré-entende que o que Deus usa Salomão para nos transmitir no dia de hoje é algo que vai nos ajudar muito a amadurecer, a crescer, a frutificar, a desenvolver a nossa fé. Muitas das vezes nós pensamos que é do nosso jeito, que é da nossa maneira, que é da nossa forma. E não é. Quando somos direcionados e guiados por Deus, até o que iria dar errado passa a dar certo. Mas quando fazemos do nosso jeito, da nossa maneira, sem ter a direção de Deus, até o que ia dar certo passa errado. É duro dizer isso, mas é a verdade. Então eu gostaria que você prestasse muita atenção na direção que Salomão nos transmite no dia de hoje. Obviamente inspirado pelo próprio Deus. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Muito bem, veja o que você acabou de ler junto comigo na palavra de Deus. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. O que isso quer nos dizer? Se eu não colocar Deus no centro da minha vida, se antes de eu der qualquer passo na minha vida, antes de eu tomar qualquer decisão na minha vida, eu antes não procurar a direção de Deus para saber se aquilo que eu estou fazendo ou irei fazer é com a permissão de Deus ou não, eu acabo me frustrando. Todas as vezes que eu tento fazer algo à minha maneira, sem ter a direção de Deus, eu posso até construir. Eu não estou dizendo que você não vai construir, você vai. Você pode até montar um império, algo que de longe se destaca. E quando se aproxima, nos deslumbra por algo ser tão grandioso. Mas tem um porém nisso. Se a base não for fortificada, solidificada, se não for uma boa base, quanto vinha a turbulência, quanto vinha a luta, quanto vinha a batalha, não se sustenta. É isso que Salomão está dizendo. Você pode ter todos os recursos possíveis, você pode ter todo o conhecimento necessário para edificar uma casa fora da curva, extraordinária. Mas se o Senhor não edificar, se Deus não colocar a mão ali, de nada adianta. Se Deus não te mostrar por onde começar e como começar, todo o seu trabalho vai acabar sendo em vão. Quantas pessoas você conhece
que aparentemente montou, construiu algo extraordinário, que todos olhavam e ficavam abismados, ficavam impressionados com tal formosura, com tal estrutura. Mas vindo uma tempestade, vindo uma luta, vindo uma turbulência, uma dificuldade, aquilo acabou ruindo e caindo. Mas por quê? Porque a base não foi bem construída, a base não foi bem estruturada. E o que é esta base? É a palavra de Deus. Essa casa que Salomão está dizendo, essa casa que nós estamos ilustrando ao Senhor, nada mais é do que a minha e a sua vida. Se nós não a construirmos embasada na palavra, de nada adianta. Podemos ter talento, podemos ter os dons, podemos ter o que é necessário para chamar a atenção, para trazer os holofortes para cada um de nós. Mas a pergunta que não quer calar: será que Deus tem se agradado do que Ele tem visto? Será que Deus tem sido a nossa base? Será que Deus tem nos ajudado em cada passo que nós temos dado? Quando eu falo em ter nos ajudado, é estar conosco. É em cada ato, em cada atitude, ter a aprovação de Deus. Lembre-se, Saul era o rei de Israel. Saul era aquele que mandava em tudo e em todos. Mas a presença do Altíssimo já não habitava mais nele. Já Davi, um simples pastor de ovelha, aquele que tocava a harpa para expulsar o demônio que habitava em Saul, ele não poderia ter a coroa, ele não poderia ter os holofortes todos virados para ele, mas ele tinha dentro de si um coração contrito que agradava a quem? A Deus. Ele não tinha coroa, mas tinha presença. Tudo isso por quê? A base. Desde a sua mocidade, desde a sua juventude, ele entendeu e compreendeu, mesmo tendo desprezo, entre aspas, de alguns que deveriam amá-lo, ele exaltava e glorificava sempre o nome de Deus. A vida dele era para engrandecer ao Senhor. E com isso, o coração dele chamou a atenção de Deus. O seu coração, a sua alma tem que chamar a atenção de Deus. Deus tem que olhar para você e se agradar do que ele tem visto, não externamente, mas sim internamente. E Salomão disse mais: em vão vigia a sentinela, se o Senhor não guardar. Tem gente que ela fica pensando que ela vai guardar, que ela vai livrar o que ela possui, o que ela conquistou, a vida dela, de uma situação difícil, de um dia mal, de um problema, de uma situação adversa. Mas se Deus não estiver guardando, de nada você pode. Tem gente que ela tem muito, mas muito recurso. E ela diz: não, eu tenho o recurso necessário para ir no médico que eu quiser, ir no hospital que eu quiser. Eu tenho recurso para trazer o melhor do melhor para vir cuidar de mim. Tudo bem, você pode até ter. Mas se o Senhor não te guardar, se o Senhor não decidir lhe dar saúde, de nada adianta. Quanto a Bíblia diz que em vão vigia a sentinela se o Senhor não guardar, é isso. Não pense que o que você tem ou o que você conquistou que vai te guardar e te livrar dos problemas, das dificuldades. Mas pelo contrário, o poderoso de Israel é quem te guarda, é quem te livra e quem te protege. Entenda algo, tem uma base solidificada, uma base forte, que é a palavra de Deus. E tenha Ele como seu Senhor. E você será guardado, livrado e protegido de todos os males. Em nome de Jesus. Amém, pessoal? Graças a Deus. Deu para entender o que Deus quis nos falar no dia de hoje? Espero que sim. E neste momento eu gostaria de unir a minha fé com a sua. E juntos buscarmos a misericórdia e a graça de Deus. E buscarmos também a resposta de Deus para a nossa vida. Que Deus nos dê sabedoria e direção para sabermos como edificar a nossa casa, a nossa vida. E mostrar a Ele que confiamos na proteção
que Ele tem derramado sobre a vida de cada um de nós. Então vamos orar, pois agora é momento de oração. Senhor nosso Deus e amado Pai, grande é o seu nome, meu Pai, poderoso é o Senhor. Se o Senhor não estiver conosco, meu Pai, nem nos faça dar um passo sequer em direção a essa obra que iremos dar início. Mas pelo contrário, se o Senhor vai conosco, que cada passo que venhamos dar, que cada atitude que venhamos tomar, estejamos guiados e direcionados pelo Senhor, pelo Teu Espírito. Que a nossa vida não seja guiada pelas nossas emoções, sentimentos que carregamos, não, mas pelo contrário, que a nossa vida seja guiada e direcionada pelo Teu Espírito. Que o Senhor nos guarde, nos livre, meu Pai, de todos os males, de toda praga, de toda peste, meu Pai. Que o Senhor seja conosco em tudo que venhamos fazer. Que aquilo qual o nosso coração, meu Pai, tem queimado e ardido, meu Pai, para ser feito, que seja com a sua bênção, com a sua permissão. Que, meu Pai, que todo sentimento ruim, que todo pensamento inconveniente, que toda atitude que viríamos a tomar, meu Pai, mas que iria contra a sua palavra, contra a sua direção, que o Senhor nos impeça de tomá-la, de agirmos, mas pelo contrário, sejamos guiados e direcionados pelo Teu Espírito. Que tudo que venhamos fazer seja com a bênção do Senhor em nossas vidas. Meu Pai, que em nome de Jesus as suas mãos se estendam sobre cada um destes e que o enfermo seja curado. Que aquele que, meu Pai, tem sofrido com fortes dores, aquele que não tem dormido à noite, aquele que tem sido atormentado de dia e de noite pelo sofrimento, pela dor, por um espírito das trevas, que nesse exato momento essa maldição, essa praga, esse sofrimento venha cessar. Em o nome de Jesus, que todos os males sejam expelidos dessa vida. E que em nome de Jesus eles sejam livres, curados, abençoados por Ti. Que aquele que se encontrava em um lamaçal, aquele que se encontrava afundado em dívidas, sem saída, sem escape, que o mesmo, meu Pai, receba do Senhor uma luz no fim do túnel, que o Senhor dê a ele uma direção para como solucionar esse problema, como sair dessa condição, e que todo mal que tenha atormentado e levado essa vida ao fracasso, à miséria, que seja arrancado com mãos fortes, em o nome de Jesus. Pois de cima do seu altar, meu Pai, eu profetizo mudança, eu profetizo o extraordinário de Deus nessas vidas, eu profetizo a cura, eu profetizo a restauração dessa casa, desse lar, desse casamento. De cima do seu altar, eu profetizo mudança de vida, cura para os enfermos, seja na alma, seja no espírito, seja na carne. Sejam curados, livres, em o nome de Jesus. E aquele que crê, diga, assim seja, e graças a Deus. Amém, meu amigo? Tenha uma certeza. Deus nos ouviu. O nosso clamor chegou aos céus. E a sua vida certamente foi alcançada e tocada pelo poder do nosso Deus. Edifica a sua casa na direção de Deus, debaixo da palavra do Altíssimo, e confia, pois o Senhor tem guardado, livrado e protegido. Se o Senhor não guardar, em vão vigia a sentinela.